E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos começar então nossa sexta aula, acho que é a sexta aula da disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas. Hoje nós vamos falar sobre padrões e processos ligados à noção de teias tróficas, né? Que é uma parte da ecologia que meio que liga a ecologia de comunidades com a ecologia de ecossistemas, né? Então a gente vai começar a falar hoje um pouquinho sobre ecologia de ecossistemas finalmente no curso. Então, o conteúdo da aula, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é teia trófica, como montar uma teia trófica, a noção de níveis tróficos, né, principalmente do ponto de vista energético, as pirâmides tróficas energéticas, vamos falar também do conceito de outros tipos de pirâmides também. Depois vamos falar um pouquinho sobre alguns mecanismos de controle da diversidade, que seriam os mecanismos bottom-up e top-down. Vamos falar um pouquinho sobre elementos químicos limitantes e desequilíbrio estequiométrico. Então, ecologia estequiométrica, né? E depois vamos falar um pouquinho sobre o uso de isótopos estáveis em estudos de teia trófica ou de ecologia alimentar. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as teias alimentares, né? Um conceito que é até bastante comum na ecologia e vocês já devem ter ouvido falar bastante. Teias alimentares são essas representações das interações tróficas presentes em uma determinada comunidade. Aqui é um exemplo de uma plantação de pimentão e todos os invertebrados que estão associados a esse tipo de plantação. Esse tipo de abordagem na ecologia trófica é uma abordagem que liga muito a ecologia de comunidades com a ecologia de ecossistemas. Então, a gente vai começar a falar agora de ecologia de ecossistemas no nosso curso. Ecologia de comunidades, a gente falou bastante até agora, você já deve estar cansado de saber. A ecologia de comunidades começou por volta da década de 1920. Charles Elton foi um dos grandes expoentes, né? É considerado o pai da ecologia de comunidades. Ele considerava a comunidade como sendo os organismos que convivem em um mesmo local, ou seja, eles tendem a possuir tolerâncias semelhantes a fatores físicos desse local e interagem entre si, interagem uns com os outros. O Charles Elton, ele foi, inclusive, quem cunhou o conceito de teias alimentares. Você lembra que ele estava muito ligado à interação entre as espécies, né, naquele livro Animal Ecology, sobre a função das espécies no ambiente. Inclusive, foi essa função que ele utilizou para o conceito de nicho dele. Então, ele punha esse termo teias alimentares como sendo essa forma de representarmos as interações tróficas dentro das comunidades, né? Então, isso é ecologia de comunidades, que é o que a gente viu até o momento. E então, 20 anos depois que a ecologia de comunidades começou a ser muito desenvolvida, na década de 20, na década de 40, Raymond Lindemann, né, que é esse jovem aqui, ele publicou esse trabalho, The Trophic Dynamic Aspects of Ecology, em que ele lança as ideias que futuramente que na verdade é o pontapé inicial para o que depois foi chamado de ecologia de ecossistemas, né? Ele estava estudando esse lago aqui, que é o Cedar Bog Lake, em Minnesota, e ele propôs que a gente visse as teias tróficas de um ponto de vista energético, ou seja, da transferência de energia dos produtores para os herbívoros, para os predadores e assim por diante, e com perda de energia em cada uma dessas transferências tróficas. Ele também foi o primeiro que deu o conceito de níveis tróficos na ecologia. O mais interessante é que esse artigo foi publicado na Ecology, uma revista conceituada hoje em dia e naquela época também, só que a Ecology demorou muito para aceitar publicar esse artigo. Ela só aceitou publicar porque o Hudson, que era o orientador do Lindemann no doutorado dele, fez um lobby, fez uma pressão muito grande para esse trabalho ser publicado. Inclusive, infelizmente, esse trabalho só foi publicado
meses depois que o Lindemann morreu. O Lindemann morreu muito novo, mas mesmo novo e com poucas publicações, ele deu o pontapé inicial para o que hoje a gente chama de ecologia de ecossistemas, né? Para esse ramo da ecologia que está relacionado aos ecossistemas. E o que seriam ecossistemas? Uma noção bastante completa de ecossistema foi dado por Odum em 1977. Ele fala que o ecossistema é qualquer unidade que inclua a totalidade dos organismos de uma área que atuam em reciprocidade com o meio físico, de modo que uma corrente de energia conduza a uma estrutura trófica e a uma diversidade biótica e a ciclos biogeoquímicos. Então, o ecossistema seria os organismos que estão presentes naquele ambiente e o ambiente em si, levando a um fluxo de energia e de matéria orgânica e inorgânica entre o ambiente e aos organismos e entre os organismos para o ambiente. Isso é chamado de ecossistema. E a ecologia de ecossistemas em si, ele vai estar principalmente focando mais na parte de energética e dos ciclos biogeoquímicos e um pouco menos no organismo em si, né? Um conceito bastante importante, tanto para a ecologia de comunidades quanto para a ecologia de ecossistemas, é o conceito de interação biológica, né? Interação trófica ou interação de mutualismo, né? Então, nós temos competição, predação, parasitismo, mutualismos, mas o conceito de teias tróficas ele só vai levar em consideração aquele tipo de interação que existe consumo de um organismo por outro. Então, seria principalmente predação, né? Como, por exemplo, um leão se alimentando da zebra, ou uma ave se alimentando de uma semente, ou parasitismo, né? Um parasita clássico, um sanguessuga se alimentando de um agente, ou uma zebra se alimentando da pastagem, é tudo parasitismo. Então, a teia trófica vai evidenciar esse tipo de interação em que existe o consumo de um organismo por outro, que é onde existe o fluxo de energia no ecossistema. Então, as teias alimentares são as principais formas de representar essas interações tróficas. Então, a gente vai dar um exemplo aqui, por exemplo, um lince e uma lebre nessas regiões temperadas dos Estados Unidos. Como que ela seria, essa interação seria representada numa teia trófica? A gente inicialmente vai transformar nossos bichos em bolinhas, que é o que a gente faz bastante em ecologia, né? E o fluxo de energia do coelho para o lince, né? Porque o coelho vai ser consumido pelo lince, geralmente é representado por uma linha reta. Aqui é só uma linha, mas usualmente também utiliza-se uma seta, apontando de onde está vindo a energia e para onde ela está indo. Então seria uma seta apontando do coelho para o lince. Então, isso é uma representação da conexão trófica entre dois organismos. E aí, depois, logicamente, na teia trófica em si, na representação gráfica, a gente vai ter só a bolinha, a gente não vai ter a imagem dos bichos, geralmente. Então, a teia trófica é uma representação diagramática do fluxo de energia entre todos os organismos de uma comunidade ecológica, ou pelo menos dos organismos que são de interesse para o nosso estudo, né? Então, aqui, nossa lebre, nosso lince vão ser só duas bolinhas conectadas entre si, no meio de um tantão de bolinhas, cada um conectadas a outro tantão de bolinhas, e assim por diante. Então, como é que a gente monta uma teia trófica no mundo natural, né? num estudo ecológico determinado? Vamos supor que a gente tem essa diversidade enorme de espécies, a gente está focando principalmente em teias tróficas de plantas frutíferas e espécies frugívoras. A primeira coisa que a gente faz é fazer uma tabela com todas as espécies frugívoras e todas as plantas de interesse na nossa tabela. Então, a gente faz uma matriz de consumidores e dos produtores. Posteriormente, isso aí, lógico, depois de uma grande quantidade de estudos de campo, de observações de campo,
a gente vai colocar quais espécies se alimentam de quais plantas, né? Quais espécies de frugívoros se alimentam de quais plantas. Então, no caso, o tucano se alimentaria dessa planta, então a gente colocaria 1. Quando a espécie não se alimenta da planta, a gente coloca um 0. Então, presença de uma interação trófica, ausência de uma interação trófica. E a gente preenche isso para todas as espécies, para todas as potenciais interações, se existe ou se não existe. E aí depois a gente faz essa representação de bolinhas conectadas por retas que representam um fluxo de energia. No caso aqui, os consumidores estão em azul e os produtores, né, as frutas, estão em vermelho. Então, nós temos aqui, por exemplo, isso aqui seria representando o nosso tucano, e isso aqui representando essa fruta, esse potinho representando essa fruta. Então, o nosso tucano, ele se alimenta das 5 frutas, então ele está ligado a todas as frutas de interesse do nosso trabalho, né? Enquanto, por exemplo, essa espécie de ave, ela se alimenta de uma fruta só, então ela está conectada a apenas um pontinho vermelho, que seria, no caso, essa fruta aqui. Então, todas as interações tróficas são representadas por retas. E, geralmente, aqui no caso não está, mas geralmente com setas mostrando, na verdade a seta vai estar mostrando para cá, né? De onde que está partindo a energia e para onde a energia está indo. Então, teria uma seta apontando para cá. Na verdade, isso aqui é uma representação visual, né, da nossa rede de interações, né, de interações tróficas da nossa comunidade, mas a informação mais importante vai estar na tabela. Então, sempre tem que tomar bastante cuidado na hora de preencher a tabela. Se a gente fazer um somatório de todas as interações, a gente tem aqui valores que indicam a importância, né, de cada uma das espécies para a comunidade como um todo. Então, nós temos, por exemplo, essa espécie de tucano, ela se alimenta de todas as aves. Então, ela seria uma espécie-chave para ser preservada, porque ela estaria, teoricamente, dispersando semente de uma quantidade maior de espécies, né? Da mesma forma, essa fruta aqui ela é particularmente importante, ela serve de alimento para 4 das aves, então ela é particularmente importante como fonte de alimentação para as espécies. Então, a gente tem várias informações possíveis de análise dessas redes tróficas, né? Uma outra forma, até agora a gente falou de ausência ou presença de interação. Uma outra forma da gente representar as redes tróficas é mostrando a intensidade da interação. Provavelmente isso aqui vai estar, a frase aqui vai estar com eu tampando aqui, né? Mas aqui está intensidade da interação. Essa intensidade da interação, ela geralmente é representada dessa forma. A gente vai para campo, aí exige uma quantidade muito maior de atividade de campo, em que a gente vai colocar quantas vezes a gente viu a interação alimentar entre as espécies de interesse. No caso aqui, a gente tem que essa espécie de tucano se alimentou 121 vezes desta planta, enquanto se alimentou apenas 9 vezes dessa planta. Então, essa planta aqui é muito mais importante do ponto de vista trófico para o tucano, e essa planta aqui é uma planta de menor interesse do ponto de vista trófico para o tucano. Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente representa ela com essas interações com grossuras diferentes. Quando existe uma interação muito forte, né, quando a gente vê uma grande frequência essa interação, a gente coloca linhas grossas. Quando a gente vê a interação com menor frequência, a gente coloca linhas mais finas. Então, com isso, a gente consegue ver, através dessa representação gráfica, não só quais interações existem, mas também a intensidade na forma como essas interações ocorrem. Então, no final das contas, aqui é uma representação bastante simplificada, né? Mas uma comunidade real, aqui é uma comunidade de um lago dos Estados Unidos, a gente vai ter uma representação gráfica, sim, até bastante caótica, né? Geralmente o que a gente faz é a gente monta uma tabela gigantesca, né? Uma matriz gigantesca,
e um algoritmo, né? Existem vários algoritmos no R, que vai organizar essas redes de maneira que as espécies que tendem em média, se relacionar mais entre si, ficarem mais próximas umas das outras, né? Isso acaba já mostrando para a gente um pouquinho da organização do ambiente, né? Nós temos aqui embaixo, na base, as espécies produtoras, né? As plantas, então, principalmente espécies de fitoplâncton, nesse caso do lago. Depois nós temos aqui espécies herbívoras, espécies carnívoras de primeira ordem, carnívoras de segunda ordem, e aqui nós temos predadores de topo, né? No caso aqui, esse bass, né? Essa espécie de peixe bastante carnívoro. E também, nesse caso em específico, uma espécie de sanguessuga que está agindo, de certa forma, como um predador de topo, porque ele se alimenta de grande parte das espécies, mas serve de alimento para pouquíssimas espécies. Então, isso é uma rede trófica que a gente vê no mundo real, né? É uma representação do mundo real, realmente, de uma rede trófica. Inclusive, aqui tem uma coisa bastante interessante, que é no caso de canibalismos, né? Que, geralmente, os bass são peixes muito vorazes e eles se alimentam, inclusive, de indivíduos da mesma espécie mais jovens. Então, a gente representa essa interação como uma reta, na verdade, uma curva, né? Saindo da espécie e indo para a própria espécie. Então, aqui a gente já começa a ver o que a gente chama de níveis tróficos, que foi um termo cunhado pelo Lindemann, como eu falei. São classes funcionais dos organismos em ecossistema com base nas suas relações tróficas. Nós temos os produtores, depois nós temos os consumidores primários, que seriam os herbívoros, os consumidores secundários, que seriam os carnívoros de primeira ordem, consumidores terciários, que seriam os carnívoros de segunda ordem, e assim por diante. Então, as espécies são agrupadas essencialmente pelo que elas comem e quem come elas, né? São os níveis tróficos. Esses níveis tróficos foram representados por Lindemann numa representação gráfica que ele chamou de pirâmides tróficas, né? É uma representação gráfica que, na verdade, mostra a energia que está armazenada em cada um desses níveis tróficos, né? Os consumidores, herbívoros, predadores de primeira ordem, predadores de segunda ordem e assim por diante. Então, aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre a ecologia de ecossistemas. Como eu falei, ela está muito relacionada ao fluxo de energia e de matéria entre os ecossistemas, dentro do ecossistema e entre ecossistemas. O fluxo de energia, em específico, é bastante importante as leis da termodinâmica no estudo desse fluxo de energia, né? Então, as leis da física são extremamente importantes para a ecologia de ecossistemas. Então, a gente tem principalmente a importância da primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia, em que a energia ela pode ser transformada de um tipo em outro, mas ela nunca pode ser criada nem destruída. Então, toda a energia que está no nosso ecossistema, que está nos organismos, ela vem de algum lugar e ela vai para algum lugar. Ela vai ser absorvida de algum lugar e ela vai ser perdida para algum lugar. Então, uma outra lei importante da termodinâmica é a segunda lei, que é a lei da entropia, em que nenhum processo que implique em uma transformação de energia ocorrerá espontaneamente, a menos que haja uma degradação da energia de uma forma concentrada para uma mais dispersa. Ou seja, para nossos organismos serem manterem energia, eles vão ter que gastar um pouco de energia, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse fluxo de energia no ecossistema para frente. Então, vamos lá. Nós temos a grande parte da energia que vai para os ecossistemas, que vai para nossas comunidades ecológicas, provém do Sol. A maior parte das comunidades ecológicas do mundo tem como fonte de energia primária o Sol, exceto algumas comunidades de áreas abissais no oceano, em que a maior parte da energia vem de vulcões, né? de vulcões abissais. Mas
a gente vai ignorar essas comunidades particulares e vamos pensar em todas as outras, né? Em que a energia primária vem do Sol. Então, nós temos a energia luminosa do Sol chegando na Terra. Grande parte dessa energia é refletida de volta para o espaço ou absorvida pelo próprio planeta Terra, né? Mas uma parcela dessa energia solar que chega na Terra é absorvida pelas plantas e estocada pelas plantas, né? Então, essa energia luminosa que é absorvida pelas plantas e transformada em energia química, né, pelas plantas, pela fotossíntese. Então, as plantas pegam a energia luminosa e transformam em energia química através da fotossíntese. A energia luminosa é transformada em glicose. E toda essa energia luminosa que é transformada em energia química, a gente chama de produção primária bruta, né? Dessa produção primária bruta, né, de toda essa energia que vira energia química, uma certa parte é perdida em processos, principalmente de metabolismo das plantas, na respiração das plantas. Então, isso não vira matéria, ela é perdida através de trabalho para manter o metabolismo das plantas. E só uma pequena parcela dessa energia química que é produzida pela fotossíntese é utilizado para o crescimento ou para a produção de novos indivíduos. Então, só essa parcela aqui é que vira matéria que vai estar disponível para os herbívoros. Essa parcela aqui, né, que é transformada em matéria disponível para os herbívoros, é o que a gente chama de produção primária líquida, que é um termo bastante importante na ecologia de ecossistemas. Produção primária líquida. Dessa produção primária líquida, né, dos herbívoros, aqui a gente vai passar para os consumidores. Essa biomassa dos herbívoros, então, é ingerida pelos herbívoros, no caso. Então, existe um input de energia no organismo. Parte dessa energia das plantas ela é excretada prontamente, nem é absorvida pelo organismo, né, pelas fezes, ou então é absorvida e excretada logo depois como as excretas nitrogenadas. Parte é perdida pela respiração, ou seja, pelo metabolismo do animal, e só o que restar depois da excreção de respiração é que realmente vira uma biomassa disponível, nesse caso aqui, para os predadores, né? Então, só essa parte é que está disponível para os próximos níveis tróficos, né? Que são aquela parte que é usada para crescimento, para estocagem de energia, né? Como nosso tecido adiposo, e para reprodução. Então, a gente vê que em cada transferência trófica existe uma grande perda de energia por um ambiente, através da excreção e de atividades metabólicas. E com isso, nós temos a noção de pirâmides tróficas, também chamada de pirâmides de energia, que foi proposta por Lindemann. Essa pirâmide aqui, ela representa uma comunidade da América do Norte, estudada por Odum em 1957. Nessa comunidade, os produtores primários, eles produziam 20.810 quilocalorias por metro quadrado por ano, né, que é uma medida padrão de calorias por metro quadrado por ano, uma medida padrão de produtividade. Então, as plantas dessa área produziam 20.810 quilocalorias por metro quadrado por ano. E essas plantas eram consumidas, então, pelos consumidores primários. Só que, ao longo dessa transferência trófica, 90%, por volta de 90% da energia é perdida para o ambiente, seja por excreção, seja pelo metabolismo dos consumidores. Então, das 20.810 quilocalorias por ano que as plantas têm, apenas 3.368 viram realmente massa de consumidores primários no ambiente. 90% dessa energia é perdida e cerca de 10% apenas é que realmente vai para o próximo nível trófico.
Isso acontece para cada transferência trófica. A biomassa ou a quantidade de energia estocada por consumidores secundários é cerca de 10% daquela energia presente nos consumidores primários. E com isso, geralmente, temos uma restrição na quantidade de níveis tróficos que são possíveis nos nossos ecossistemas, nas nossas comunidades. Porque a partir daqui, nós temos tão pouca energia que ela não sustentaria um novo nível trófico aqui. Simplesmente não existe mais energia suficiente para que um novo nível trófico ocorra no nosso ecossistema. Então, com isso, nós temos essa pirâmide com uma perda muito grande de energia ao longo das nossas transferências tróficas. Mas é importante a gente sempre ter em mente que isso aqui está representando a energia. E nem sempre a energia está relacionada ao número de indivíduos. Né? Nós podemos ter, por exemplo, uma pirâmide de números de indivíduos que pode assumir um aspecto diferente. Né? Nós temos aqui uma pirâmide, por exemplo, de uma comunidade composta por árvores, lagartas e pássaros, em que duas árvores, por exemplo, 2 ipês, conseguem suportar 200 lagartas, que, por sua vez, conseguem suportar uma população de 20 pássaros. Então, nós temos duas árvores apenas, os indivíduos são poucos indivíduos, mas indivíduos grandes que sustentam uma grande quantidade de lagartas, né? Então, assim, a pirâmide de números de indivíduos pode ser diferente, né? Pode assumir aspectos diferentes da pirâmide de energia. Mas, de qualquer jeito, aqui a energia vai ser maior do que aqui, a quantidade de energia estocada nas árvores vai ser maior do que nas lagartas, né, nos herbívoros, e a quantidade de energia presente nos indivíduos de lagarta como um todo vai ser maior do que a energia estocada nos pássaros, né? Só que aqui, como a nossa pirâmide, né, nossa representação gráfica está focada no número de indivíduos, ela assume esse outro tipo de aspecto. Outro tipo de pirâmide que é bem comum a gente ver em estudos ecológicos é a pirâmide de biomassa, né? Que geralmente a biomassa está ligado à quantidade de energia. Então, geralmente, principalmente em ambientes terrestres, a pirâmide de biomassa ela assume um aspecto bastante semelhante à pirâmide de energia, né? Então, nós temos uma biomassa muito grande de autotróficos, né? Ou seja, de plantas, ou algas, ou fitoplâncton, uma quantidade de biomassa um pouquinho menor de herbívoros, um pouquinho menor de carnívoros de primeira ordem, um pouquinho menor de carnívoros de segunda ordem, e assim por diante. Só que é interessante que em alguns ambientes aquáticos nós podemos ter uma pirâmide invertida de biomassa, em que nós temos uma quantidade, num determinado período de tempo, uma biomassa muito pequena de autotróficos, né, geralmente fitoplânctons, uma quantidade um pouquinho maior de herbívoros, no caso zooplânctons, e um pouquinho maior de carnívoros e assim por diante. Por que isso acontece? Isso acontece porque os autotróficos, num determinado período de tempo, realmente são menos abundantes, têm uma biomassa menor, mas eles têm um grau de reprodução, né, muito grande. Então, nós temos várias gerações de fitoplâncton servindo como alimento para uma única geração de zooplâncton. Né? Por isso, em um determinado momento, a quantidade de biomassa é mais baixa de fitoplâncton, mas ela está sempre se renovando muito rapidamente. Com isso, ela consegue manter uma quantidade de zooplâncton um pouquinho maior do que de fitoplâncton, porque ela está sempre se renovando. E da mesma forma, a substituição de gerações de zooplâncton é muito maior, né, e muito mais constante do que a de pequenos peixes que comem zooplâncton, por exemplo. Com isso, apesar da biomassa, em um determinado momento, ser menor, ela está sempre se renovando numa velocidade muito maior do que dos carnívoros. E com isso, o ecossistema aquático pode sustentar essa pirâmide de biomassa
invertida, né? No primeiro momento pode não fazer tanto sentido, né? Mas que faz sentido se a gente pensar na substituição de gerações ao longo do tempo. Então agora a gente vai falar sobre dois conceitos relacionados ao estudo de teias tróficas ou de relações tróficas no meio ambiente. É o conceito de top-down e bottom-up, que são mecanismos de controle da diversidade. Então, esses dois mecanismos afetariam quais espécies e em qual abundância dessas espécies estão presentes nas comunidades e nos ecossistemas. Quando nós temos um mecanismo do tipo bottom-up, ou seja, de baixo para cima, existe uma influência dos organismos do primeiro nível trófico, ou seja, dos produtores das plantas e algas, sobre a estrutura e a dinâmica dos outros organismos da teia trófica, ou seja, a composição e a quantidade de plantas, de animais produtores, é que vai definir quais espécies estão no nosso ecossistema. Quando nós temos um mecanismo do tipo top-down, são a presença e os tipos de consumidores dos níveis mais altos da teia trófica é que vão regular quais espécies vão estar nos níveis tróficos inferiores, né? Então, os consumidores dos níveis tróficos mais altos regulam via consumo as dinâmicas e as densidades populacionais das espécies de níveis tróficos mais baixos. Então, vamos falar inicialmente sobre controle top-down. Né? Um caso clássico de controle do tipo top-down, né, de cima para baixo, é o experimento do Robert Payne com a estrela do mar Pisaster, que a Karine falou na primeira aula. Não sei se vocês se lembram. O Payne estudou essas poças de marés em que existiam essas enormes estrelas do mar, que são predadores muito vorazes, e uma quantidade enorme de moluscos. Então, em algumas poças, ele deixou as Pisasters, e em outras poças, né, experimentalmente, ele retirou essas estrelas do mar das poças. Quando as estrelas do mar estavam presentes, isso aqui é o número de espécies de moluscos presentes na poça. Quando a estrela do mar estava presente, a riqueza de espécies de moluscos nessas poças era grande, cerca de 17 a 18 espécies, e se mantinha sempre constante. Agora, quando ele retirava as estrelas do mar, repentinamente, rapidamente, existia a extinção de uma grande quantidade de espécies de molusco, até que apenas uma ou 3 espécies sobreviviam localmente, né? Então, por que acontecia isso? Porque uma espécie de molusco, não sei se é uma desses dois gêneros aqui, eles eram animais que eram bastante adaptados para esse tipo de ambiente. Então, geralmente, a estrela do mar ela se alimenta da espécie que é mais abundante. Então, quando essas espécies que são mais eficientes no pastoreio das algas nesse ambiente ficavam muito abundantes, a estrela do mar começava a controlar a abundância dessas espécies. Então, essas espécies permaneciam numa densidade baixa e acabavam que permitiam a colonização de outras espécies de moluscos. Agora, quando o Payne retirava a estrela Pisaster, essas espécies elas começavam a se reproduzir muito rapidamente e acabava excluindo competitivamente as outras espécies de moluscos. Então, no caso, a estrela do mar Pisaster, ela exerce um controle muito grande na estrutura da comunidade dos níveis inferiores abaixo dela. Então, é um controle do tipo top-down clássico, né? Então, com isso, a gente tem um conceito, o Robert Payne dá o conceito de espécie-chave, né? Que é uma espécie predadora que, por sua atividade de predação, consegue manter uma diversidade maior no ambiente, né? Uma espécie chave para manutenção da diversidade no ambiente. Ele também cria o conceito de cascata trófica.
que é cascata trófica? Ela está relacionada, o conceito de cascata trófica está muito relacionado ao conceito de controle top-down. Porque o que acontece? Cadeias tróficas podem revelar um controle top-down que age através de vários níveis tróficos, incluindo o controle de espécies da quais o predador não se alimenta diretamente. Ou seja, aqui nós temos dois casos, um com um predador e outro com uma espécie parasitoide. Mas o predador, o lobo. Se a gente tem uma diminuição na quantidade do lobo no ambiente, nós vamos ter um aumento na quantidade de espécies herbívoras, né? Das presas do lobo, no caso o elk aqui. Então vai ter um aumento da quantidade dele, que por sua vez vai levar a uma diminuição na quantidade de plantas, na abundância das plantas que essa espécie se alimenta. Então, a eliminação da espécie do lobo vai resultar numa mudança da estrutura da comunidade em todos os níveis tróficos abaixo dele. Né? Aqui a gente falou da diminuição do lobo, mas pode também ter um aumento da quantidade de lobo, que vai diminuir a quantidade de cervídeos, e por sua vez vai resultar no aumento da cobertura de vegetais no ambiente. Então isso é uma cascata trófica, a eliminação de um único nível trófico resultando na alteração da abundância e da composição de todos os níveis tróficos abaixo dele. Aqui é outro exemplo. Nós temos, por exemplo, o sabisba parasitoide, que se alimenta de larva de besouro, principalmente, e essa larva de besouro se alimenta principalmente de plantações de feijão. Nós temos um aumento da quantidade de vespas no ambiente, nós temos uma diminuição da quantidade de larvas de besouro, e por outra vez vai levar a um aumento na produção de feijões no ambiente. Ou seja, a eliminação, o aumento, né, de uma única nível trófico levou a mudanças estruturais completas nos níveis tróficos, em todos os níveis tróficos inferiores, incluindo níveis tróficos que não estão diretamente ligados à vespa. Então, esse é o conceito de cascata trófica. Então, a gente falou um pouquinho sobre os mecanismos top-down, e agora a gente vai falar sobre os mecanismos do tipo bottom-up, ou seja, os produtores, né, as plantas, algas e fitoplânctons, sendo importantes para determinar quais são as espécies dos níveis tróficos superiores que estão presentes ou não no ambiente. Esse controle bottom-up, de baixo para cima, ele pode ser dividido em duas categorias principais. A primeira categoria é a influência da quantidade de recursos primários, né, quantidade de plantas, sobre os níveis tróficos superiores. E o segundo mecanismo que o bottom-up pode estar funcionando, né, é a influência dos tipos e da qualidade dos recursos basais sobre os níveis tróficos superiores, ou seja, dependendo de quais produtores estão presentes no ambiente, nós vamos ter diferentes tipos de níveis tróficos superiores, de espécies compondo os níveis tróficos superiores. Vamos dar exemplo dessas duas categorias de mecanismo bottom-up para frente. A primeira é a da quantidade de recursos influenciando os níveis tróficos superiores. O que acontece é que o aumento da produção primária líquida, né, ou a entrada de detritos, né, de fontes alóctones, pode aumentar a produtividade, a abundância dos recursos basais. E com isso existe um aumento na biomassa dos níveis superiores, levando a um aumento da diversidade nesses ambientes. Então, inicialmente, nós temos o aumento da produção primária, né, porque às vezes houve um fluxo de nutrientes para esse ambiente, e aí houve um aumento na quantidade de plantas nesse ambiente, de espécies produtoras. Como houve um aumento na quantidade de plantas, agora o ambiente ele consegue suportar uma quantidade de herbívoros maiores, né? Então, a população de herbívoros pode aumentar, o número de indivíduos de espécies herbívoras pode aumentar e a diversidade de herbívoros pode aumentar nesse ambiente. Com isso, com a biomassa e a quantidade de energia dos herbívoros aumentando, a gente pode ter um aumento também nas quantidades de predadores de primeira ordem,
nesse ambiente. E como houve um aumento na quantidade de predadores de primeira ordem nesse ambiente, que antes não suportava um outro nível trófico, agora pode inclusive ocorrer uma quantidade de energia suficiente para a entrada de um novo nível trófico nesse ambiente. Então, um aumento simplesmente na quantidade de espécies produtoras levou a um aumento na abundância e na diversidade dos níveis tróficos superiores, aumentando inclusive a quantidade de níveis tróficos no ambiente, né? Então, esse é um mecanismo de aumento de diversidade através simplesmente do aumento da produção primária líquida, né? Um aumento do número e da biomassa de produtores. Essa é, inclusive, uma dos mecanismos que explicam nossos padrões de biodiversidade mundial, né? Aqui nós temos os padrões de riqueza de espécies de aves, anfíbios e mamíferos. E a gente vê que existe uma sobreposição muito grande de áreas que tem maior riqueza de todos esses grupos, né? Então, parte da América do Sul, aqui na África, né? Aqui na região da interseção entre a Oceania e a Ásia, né? E, coincidentemente, ou não tão coincidentemente assim, essas regiões são aquelas regiões no mundo onde existe a maior produção primária líquida, ou seja, onde uma maior quantidade de energia solar é transformada em material vegetal, né? Então, como aqui existe uma quantidade muito grande de energia luminosa transformada em energia em massa vegetal, nós suportamos uma maior abundância nos níveis tróficos superiores e, com isso, isso também favorece a ocorrência de maior riqueza e níveis e comunidades com maior quantidade de níveis tróficos, né? Então, por exemplo, o Saara ele tem uma luminosidade muito grande. Então, teoricamente, ele podia ter uma produtividade enorme e uma riqueza de espécies enorme. Mas aqui não existe água, existe uma escassez de água por causa de eventos de corrente de ar, existe uma escassez de água e com isso a produtividade é baixa e a produtividade baixa resulta numa biomassa possível de herbívoros, predadores e assim por diante muito baixa, resultando numa riqueza de espécies, numa diversidade de espécies baixas de todos os níveis. Então, um controle bottom-up pode estar explicando o padrão de diversidade no mundo inteiro, né? A disponibilidade de recursos de material vegetal influencia a diversidade de espécies de animais como um todo no mundo. Então agora a gente vai falar sobre o segundo mecanismo de bottom-up, né? Como é que os produtores, as plantas, ou algas, ou fitoplâncton, vão estar influenciando quais espécies vão estar nos níveis tróficos superiores. Então, esse segundo mecanismo seria uma influência química e estrutural dos produtores primários na composição das espécies nos níveis superiores acima. Ou seja, a composição química dos produtores pode determinar a composição de espécies de consumidores que poderão viver naquele local. E uma mudança, né, na planta, na alga ou no fitoplâncton dominante naquele ambiente pode resultar em mudanças completas nas comunidades de herbívoros e de carnívoros dos níveis superiores que estão presentes nesse ambiente. Um caso clássico, né, que quem mexe com ecologia de solo aí deve conhecer, é o caso da relação entre carbono e nitrogênio em solos, de maneira geral. Quando nós temos uma quantidade muito baixa de nitrogênio no solo, nós temos um favorecimento do crescimento de fungos como
espécies detritívoras, né? E depois a gente tem um aumento, um estabelecimento de toda uma comunidade baseada na alimentação, né, de fungos nesse ambiente, né? Mas em caso em que nós temos foliços e temos grande quantidade de nitrogênio no solo da floresta, a gente já começa a favorecer, a ter um detrimento do estabelecimento de fungos e a gente começa a ter um maior estabelecimento de espécies de bactérias nesse foliço. E aí a gente é montada toda uma cadeia trófica baseada na bactéria como um consumidor primário nesse ambiente. Então, simplesmente a alteração na composição, na relação entre carbono e nitrogênio nesse ambiente, resulta em toda uma mudança estrutural da cadeia trófica nessas áreas, né? Então, quando nós temos uma relação de carbono e nitrogênio que é maior que 30 partes de carbono para cada parte de nitrogênio, são estabelecidos fungos e todos os consumidores que se baseiam nos fungos. Agora, se a gente tem um foliço em que nós temos uma relação de carbono e nitrogênio com menos de 30 carbonos para cada nitrogênio, então é favorecido o estabelecimento de bactérias e todas as espécies de consumidores de bactérias e de consumidores de bactérias e assim por diante. Então, existe uma mudança completamente forte das espécies presentes nesse tipo de ecossistema. Então, mudanças nos balanços estequiométricos, né? Ou seja, na proporção dos elementos químicos do ambiente, podem ser responsáveis por mudanças drásticas, né, nas espécies presentes nos ecossistemas. É o que a gente chama, é um ramo da ecologia que a gente chama de estequiometria ecológica, como mudanças nas composições químicas de cada compartimento do ambiente influencia nas espécies que estão presentes nesse ambiente. É um ramo bastante interessante da ecologia. Então, a estequiometria ecológica avalia como o balanço de elementos em várias escalas afetam e são afetados pelos organismos e pelas suas interações em ecossistemas, ou seja, como a distribuição dos elementos químicos afetam a diversidade e como a diversidade presente nesse ambiente afeta a distribuição dos elementos químicos, né? Então, cada organismo tem uma proporção natural dos elementos químicos que compõem seu corpo. E a quantidade de elementos químicos disponíveis no ambiente pode ser um fator limitante para a entrada ou permanência de uma espécie ou de outra espécie de organismo. Eu vou falar daqui primeiro. É o caso, por exemplo, dessa espécie de rotífera que são as dáfnias, né? As dáfnias têm uma razão entre carbono e fósforo no corpo dele de 80 partes de carbono para uma parte de fósforo. Só que em áreas de lagos, né, que é onde os rotíferos vivem, nas matérias orgânicas suspensas de lagos, que são os alimentos dos rotíferos, a gente pode ter uma proporção de 75 partes de carbono para cada parte de fósforo, até 1.500 partes de carbono para cada parte de fósforo. Então, em lagos que tem, por exemplo, 1.500 partes de carbono para cada parte de fósforo, os rotíferos simplesmente não conseguem se estabelecer. Por quê? Porque ele vai se alimentar dessa matéria orgânica suspensa, vai se alimentar, vai encher o sistema digestivo dele de matéria orgânica, mas mesmo estando com o estômago cheio, ele simplesmente não tem uma quantidade de fósforo grande o suficiente para manter suas atividades metabólicas, porque a quantidade de carbono presente em relação ao fósforo nessa matéria orgânica que está alimentando é muito grande. Então, nutricionalmente, esse lago não suporta a presença, né? Não suporta populações de dáfnia. Então, o excesso de carbono pode impor uma limitação direta pelo elemento importante que é o fósforo no consumidor, já que ele não conseguirá consumir
extrair e reter suficientemente do elemento limitante para atingir o crescimento e a reprodução máximos ou suficientes para a manutenção de uma população. Então, nós temos um lago que tem pode ter, inclusive, muito alimento, mas esse alimento nutricionalmente, né, ou seja, estequiometricamente, não deixa que populações dessa espécie se estabeleçam, simplesmente porque existe um elemento limitante, que no caso seria o fósforo. Em alguns outros casos, existem outros elementos limitantes, né? Por exemplo, em áreas alagadas, né, principalmente de brejo, frequentemente o oxigênio é um elemento limitante para o estabelecimento de plantas, para estabelecimento da fotossíntese, né, que é importante para as plantas, porque simplesmente aqui, nessas regiões do sedimento dessas áreas, existe uma parte anaeróbica muito grande, então existe uma falta de oxigênio que leva com que só espécies de plantas que são muito adaptadas a áreas pobres de oxigênio que possam se estabelecer nesse tipo de ambiente, né? Então, dependendo da quantidade dos diferentes elementos presentes no ambiente, diferentes espécies vão estar se estabelecendo, né, nesse tipo de ambiente. Então, a gente falou então da estequiometria relacionada principalmente ao produtor, levando ao estabelecimento ou não de determinadas espécies de consumidores. Mas pode também, os consumidores também podem ser importantes na reciclagem dos nutrientes presentes no ambiente. Em lagos, por exemplo, peixes e zooplânctons podem ser importantes fontes e sumidoras de nitrogênio e fósforo, ou seja, eles consomem o nitrogênio e os fósforos orgânicos, né, que estão em moléculas orgânicas muito compridas, né, e excretam formas inorgânicas mais simples de nitrogênio e fósforo, que geralmente são mais facilmente absorvidas pelas plantas. Então, a presença dos peixes e zooplâncton nesse ambiente faz com que haja um aumento na transformação dessas moléculas orgânicas grandes em moléculas inorgânicas pequenas que favorecem o desenvolvimento das plantas, né? Então, a ausência de peixes e zooplâncton no lago pode ser limitante para a produção de algumas espécies de algas que dependem dessas formas inorgânicas de nitrogênio e fósforo. Então, falei um pouquinho sobre o controle top-down, né, da pisarça de bottom-up, dos produtores determinando os níveis tróficos superiores, que é uma discussão que tem sido há décadas, assim, é um ramo da ecologia que é muito prolífico em estudos, e sempre houve essa discussão de qual tipo de controle é mais importante no meio ambiente. Será que o controle top-down, ou será que o controle top-down ou bottom-up, né? O que os últimos estudos, os estudos mais abrangentes, têm visto é que, geralmente, o controle bottom-up é mais importante. Porque o controle bottom-up é importante, geralmente, para uma quantidade maior de organismos e ecossistemas. Isso porque todos os tipos de organismos precisam de nutrientes para crescer, reproduzir e sobreviver. Então, e apenas 10% da energia passa de um nível trófico para um nível trófico superior. Então, a disponibilidade de nutrientes em níveis tróficos basais é essencial para o estabelecimento dos níveis tróficos superiores. Então, o controle bottom-up sempre é importante. Mas, em alguns casos, né, o controle top-down pode ser importante em determinados tipos de ecossistemas, dependendo dos organismos que estão presentes nesses ecossistemas, né? Que é o caso, por exemplo, das poças de marés e as pisástres, né? Então, isso a gente só consegue ver experimentalmente, né? Então, bottom-up sempre é importante, ou na maioria das vezes é importante, e o controle top-down, em alguns casos específicos, pode ser importante.
um estudo bastante interessante que usa essa noção de controle top-down e bottom-up é o estudo de 1960 de Hairston, Smith e Slobodkin, que eles proporam uma hipótese para explicar o que eles chamaram de mundo verde, né? Porque, principalmente em florestas tropicais, a gente tem uma biomassa vegetal muito maior do que a biomassa animal. Tudo bem, se a gente pensar do ponto de vista energético, realmente é para ter mais plantas do que consumidores. Mas o que acontece? Como existe uma perda de 10%, apenas uma perda de 90%, né, de energia, era para a gente esperar que a quantidade de plantas fosse aí por volta de 10 vezes maior do que a quantidade de animais. Mas o que acontece nas florestas tropicais, principalmente, mas também em outros tipos de ecossistemas, é que a biomassa vegetal é 1000 vezes ou até mais de 1000 vezes maior do que a biomassa de animais. E aí eles tentaram formular uma hipótese para explicar por que existe tão mais espécies de plantas, né, e biomassa de planta do que o esperado nos ecossistemas. Então, a hipótese deles foi a seguinte: que os mecanismos top-down e bottom-up atuariam simultaneamente nos ecossistemas, favorecendo esse tipo de conformação das cadeias tróficas. Primeiro, as populações existiria um controle bottom-up nos produtores, predadores e decompositores. Ou seja, a quantidade de nutrientes presentes no solo, por exemplo, determinaria a quantidade de produtores que estariam presentes. Da mesma forma, a quantidade de herbívoros ou de animais presentes no ambiente determinaria a quantidade de predadores presentes no ambiente e a quantidade de matéria presente no ambiente, né, matéria orgânica, determinaria a quantidade e riqueza de decompositores nesse ambiente. Então, a competição interespecífica em cada um desses níveis tróficos regularia a distribuição e abundância dos produtores, predadores e decompositores. Então, para todos esses níveis tróficos haveria um controle bottom-up, né? Quantidade de recursos estaria sendo um limitante para o estabelecimento desses 3 níveis tróficos aqui. Só que no caso dos herbívoros, eles não são limitados pela disponibilidade de recurso, porque como a gente falou, a quantidade de plantas nesses ecossistemas é enorme. Então, o controle bottom-up não é importante para os herbívoros. Eles naturalmente não chegam a uma densidade grande o suficiente para acabar com as plantas. Isso não acontece, eles não atingem uma quantidade grande o suficiente para acabar com as plantas ou para diminuir a quantidade de plantas, simplesmente porque existe um controle top-down muito grande nos herbívoros. Os herbívoros eles começam a crescer, os carnívoros vão e diminuem a quantidade dele. Então, o mecanismo que eles propõem para que aconteça tão mais plantas do que animais nos ecossistemas é porque os herbívoros, que teoricamente iriam consumir essas plantas, estão sendo controlados pelos carnívoros. Quando os herbívoros começam a crescer muito, os carnívoros também crescem e diminuem a quantidade de herbívoro. Então, essa é a hipótese do mundo verde proposta por eles. Então, aqui é um resumo. O controle bottom-up, a quantidade de recursos é importante para as plantas, para os predadores e decompositores, enquanto os herbívoros poderiam estar aumentando muito por causa da abundância de produtores, mas eles não aumentam tanto porque os predadores diminuem a sua quantidade. E por isso existe tão mais planta do que animais nos ecossistemas, geralmente. Principalmente nos ecossistemas terrestres. Mas... eu esqueci. Essa hipótese do mundo verde, os autores, eles, no trabalho, originalmente chamaram da hipótese HSS, que é a inicial do nome dos autores, né? Então é um nome meio soberbo, assim. Eu acho mais interessante, inclusive, chamar de mundo verde, da hipótese do mundo verde, inclusive porque é mais palatável para a gente lembrar sobre o que essa hipótese está falando, né?
Então, é uma hipótese bastante interessante que esses autores propuseram, mas essa hipótese, frequentemente, ela não é suportada em trabalhos experimentais, né? Em alguns trabalhos, por exemplo, que fazem microcosmos e que são retirados os predadores para ver se os herbívoros aumentavam o suficiente de tamanho, nem sempre esses trabalhos suportam a hipótese do mundo verde. Além disso, outras explicações outros mecanismos podem estar explicando a baixa quantidade de herbívoros em relação à quantidade de plantas no mundo natural. Como, por exemplo, o fato de que grande parte das plantas não é comestível. São plantas que têm mecanismos de defesa contra herbívoros. Então, pode ser que a biomassa de herbívoros não seja muito grande, simplesmente porque grande parte das plantas simplesmente não são palatáveis para a maioria dos herbívoros, né? Então, é uma hipótese interessante para a gente pensar no desenvolvimento da ideia, mas pode ter outros mecanismos estando ocorrendo concomitantemente. Como eu falei, na teoria do bottom-up, né, no tipo de mecanismo bottom-up, quando a gente tem um aumento na quantidade de recursos basais, né, de plantas, ou algas, ou fitoplâncton, nós geralmente temos um aumento na quantidade de herbívoros, que por sua vez vai aumentar a quantidade de carnívoros e assim por diante. Mas Rosenberg, em 1971, ele argumentou que nem sempre isso é o que acontece, né? Um caso clássico que a gente tem é, por exemplo, da eutrofização de lagos, né? Nós temos um boom de algas, né? De algas azuis ou de outro tipo de alga, nós temos um boom dessa alga, então nós temos um boom de produtores nesse ambiente. Isso leva a um colapso total da comunidade presente nesse lago, né? Então, é um caso em que um aumento na quantidade de produtores levou a uma diminuição na quantidade de herbívoros, predadores, etc., nos lagos. Mas existe, o Rosenberg propôs outro mecanismo, que seriam modelos de predadores e presas, em que um aumento da quantidade de plantas leva a um colapso nas populações de predadores e presas. O que acontece é que existe um aumento muito grande e repentino na quantidade de plantas. Ele, inclusive, descobriu 6 modelos, né, que ele trabalhou principalmente com modelos matemáticos, em que o aumento da quantidade de produtores resultariam na desestabilização das comunidades superiores, dos níveis tróficos superiores. O que aconteceria é o que acontece mais ou menos nessa parte do gráfico aqui. Aqui em vermelho está um herbívoro, a lebre, em cinza populações de lince, né? Essa aqui é uma representação gráfica do modelo de Logic-Volterra, mas eu não vou falar sobre isso agora. Então, o que pode acontecer é que, de repente, existe um boom, um aumento na quantidade de recursos basais de plantas nesse ambiente, e aí existe um aumento enorme e acentuado da lebre, né, do herbívoro. E com isso, os carnívoros também aumentam enormemente e de forma acentuada, fazendo com que a quantidade de coelhos caia também de forma acentuada e bastante severa, de maneira que, em alguns casos, dependendo de como ocorre essa dinâmica, pode haver a extinção das presas e, posteriormente, a extinção dos predadores por causa desse boom desenfreado que resulta depois numa descida estocástica e repentina e a posterior extinção dessas espécies de herbívoro no ambiente. E, então, um aumento repentino na quantidade de recursos basais acaba desestabilizando e extinguindo as espécies de herbívoros e, posteriormente, de predadores presentes nesse ambiente. Então, assim, são alguns casos em que o bottom-up pode ter alguns efeitos meio diferentes, que não seja um aumento na diversidade, ela pode diminuir a diversidade também. Só para a gente pensar que existem esses
efeitos não tão lógicos assim do bottom-up. Bom, pessoal, então nessa última parte da nossa aula, a gente vai falar principalmente sobre uma metodologia de análise que está sendo cada vez mais comum em estudos de ecologia trófica, que é a análise de isótopos estáveis, principalmente isótopos estáveis de carbono e de nitrogênio. Eles são importantes, por exemplo, para a gente definir os níveis tróficos das espécies que a gente trabalha, principalmente o isótopo de nitrogênio. Usualmente a gente tem essa classificação meio grosseira, né, dos níveis tróficos do ambiente. Né? Nós temos, a gente pensa na cadeia trófica como os produtores, que servem de alimento para consumidores de primeira ordem, que são herbívoros, que eles servem de alimento para consumidores de segunda ordem, que são carnívoros, que por sua vez eles são alimentados, são presas de consumidores de terceira ordem, que são carnívoros mais de topo, e assim por diante. Mas a gente sabe que nas teias tróficas as coisas não são bonitinhas assim, que ocorrem em cadeia, né? Por exemplo, a gente vê aqui que um consumidor de terceira ordem pode ser alimentado de segunda ordem, mas também pode ser alimentado de primeira, né? Ao mesmo tempo, a gente tem vários registros de herbívoros que eventualmente se alimentam também de carne, né? Se você procurar no YouTube aí, você vê até alguns casos, por exemplo, de vacas se alimentando de passarinho, de cervo se alimentando de rato. Então, essas noções categóricas de níveis tróficos nem sempre são tão acuradas, né? Isso geralmente é uma coisa mais contínua, né? Esse animal ele tende a ter um nível trófico mais inferior, né? Mas alguns indivíduos podem ser um pouquinho mais carnívoros e assim por diante. Aqui é só algumas setas mostrando como é que um animal de primeira ordem pode servir de alimento para um de terceira ordem direto, assim por diante. Então, para isso, para análise de níveis tróficos de uma forma mais contínua e também de quais são os produtores primários determinantes, né, ou principais de uma comunidade, a gente utiliza essa metodologia de análise de isótopos estáveis dos tecidos dos organismos que a gente está estudando para a gente avaliar qual que é a posição dele na teia trófica do ambiente. Primeiro, vamos começar do começo. O que são isótopos estáveis, né? Vamos voltar lá para as aulas de química. Isótopos são átomos de um elemento que possuem o mesmo número de prótons e de elétrons, ou seja, são de um mesmo elemento, mas diferem no número de massa, ou seja, na quantidade de nêutrons, né? Vamos pensar nos dois tipos de átomos de carbono que são isótopos estáveis. Dois isótopos estáveis de carbono, que são o carbono 12 e o carbono 13. Existem outros tipos de isótopos de carbono, mas esses são instáveis. Eles tendem ou a ganhar ou perder nêutron rapidamente e se transformar em carbono 12 e carbono 13. Então, carbono 12 e 13 são os únicos que são realmente estáveis, que permanecem carbono 12 e 13 ao longo do tempo. O carbono 12, ele possui, então, 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Né? Então, 6 de cada um. Já o carbono 13, ele tem o mesmo número de elétrons, 6, o mesmo número de prótons. Então, como tem o mesmo número de elétrons e de prótons, ele tem uma propriedade química semelhante, é carbono de qualquer jeito. Mas o número de nêutrons muda, ele tem um nêutron a mais. Então ele tem uma massa ligeiramente superior do que o carbono 12, né? E essa diferença na massa, que é muito pequena, ela já é o suficiente para que haja uma diferença na absorção ou não desse tipo de carbono em algumas vias fotossintéticas. Eu vou falar um pouquinho para frente sobre isso. Então, geralmente, os isótopos
mais leves, né, como por exemplo o carbono 12, eles tendem a ser muito mais abundantes e o carbono 13 ser menos abundante. Mas essa proporção varia em diferentes compartimentos do ambiente. Aqui a gente fala isótopos carbono 12 e carbono 13, a mesma coisa ocorre entre nitrogênio 14 e nitrogênio 15, né, que tem só um nêutron de diferença que eu vou falar mais para frente. Então, os isótopos de nitrogênio, eles são muito importantes para a gente definir qual é a posição trófica do organismo que a gente está estudando. Enquanto o isótopo de carbono, ele é importante para a gente saber qual é a fonte primária, né, quais são os produtores da teia trófica em que esses animais estão inseridos. Então, num trabalho de isótopos de carbono e nitrogênio, geralmente a gente tem temos gráficos igual a esses, né? Em que a gente mostra a composição de isótopo de carbono aqui e a composição de isótopo de nitrogênio aqui. A composição isotópica desses elementos, geralmente, eles são expressos em termos de delta. Delta carbono 13, né? E delta nitrogênio 15. Esse delta, o que ele é? Ele é a proporção entre isótopos pesados leves, ou seja, pesados carbono 13 e nitrogênio 15, e leves carbono 12 e nitrogênio 14, da amostra do nosso organismo de estudo, em relação à proporção de isótopos pesados e leves presentes em uma substância padrão. Vai ficar mais claro, gente. A substância padrão do carbono é um tipo de fósforo que chama belemito de Pidi. Enquanto a substância padrão do nitrogênio é a composição de isótopos de nitrogênio do ar. Então, vamos por parte. Então, quanto maior o valor de delta, maior é a proporção de isótopos pesados da amostra. Ou seja, quanto mais positivo o valor do delta N15, maior é a proporção de nitrogênio 15, ou seja, do nitrogênio pesado, na nossa amostra. Da mesma forma, quanto mais positivo, né, for o valor do delta carbono 13, maior é a proporção de carbono 13, ou seja, do carbono mais pesado na nossa amostra. E os valores positivos indicam que as amostras possuem maior proporção de isótopo pesado do que a substância padrão, o belemito de Pidi ou o nitrogênio atmosférico. Valores negativos indicam que a amostra possui menor proporção de isótopo pesado do que as substâncias padrão. Então, vamos pensar aqui nesse indivíduo aqui. Esse pontinho aqui é um indivíduo que a gente pegou, por exemplo, uma amostra de pelo e analisou como é que é a proporção entre nitrogênio 14 e nitrogênio 15 e entre carbono 13 e carbono 12 nessa amostra de pelo. E o que a gente encontrou, do ponto de vista do nitrogênio, é que esse indivíduo possui 3 partes por mil a mais de nitrogênio 15 quando comparado ao nitrogênio, à proporção de nitrogênio presente na substância padrão, que é o ar atmosférico. Então, ele é mais enriquecido em isótopos pesados, em nitrogênio 15, do que o ar atmosférico. Ao mesmo tempo, ele possui menos 22 partes de carbono 13 para 1000 partes de carbono, quando comparado ao belemito de Pidi. Ok? Então, na verdade, ele tem menos 22 partes de nitrogênio, né? Então, essa é a denotação. O mais importante que vocês têm que saber é, quanto mais positivo, maior a proporção dos isótopos mais pesados. No caso do nitrogênio 15 aqui, e no caso do carbono 13 aqui. E o que essa variação aqui no carbono e no nitrogênio está nos informando? No caso do carbono, vamos falar primeiro do carbono. Essa variação de ser mais negativo ou menos negativo está nos mostrando variações em qual é o produtor primário que está servindo como fonte de alimento
para essa comunidade ou para essas espécies. Então, esses aqui são os valores de delta carbono 13 para diferentes tipos de plantas, né? A proporção de isótopos pesados e leves varia consideravelmente nos tecidos de produtores primários com diferentes vias fotossintéticas. Vocês vão lembrar lá da fisiologia vegetal, nós temos plantas C3, que são as plantas, por exemplo, de ambientes mais úmidos, como as plantas de floresta tropical, da nossa Mata Atlântica. E nós temos plantas C4, que tem uma via fotossintética um pouco diferente, que são plantas de áreas que sofrem uma insolação muito grande. Então, essas diferentes vias fotossintéticas, elas fazem com que diferentes proporções de carbono leve e pesado sejam aprisionadas pela planta. Geralmente, e sejam inseridas no tecido da planta. Geralmente, as plantas C4 têm uma maior quantidade, uma maior proporção de carbonos pesados do que as plantas C3, né? O delta C das plantas C3 variam aí de menos 38 até menos 20, enquanto o delta 13C da planta C4 variam entre menos 15 e menos 9. Né? Então, a gente consegue ir pouco nenhuma variação da concentração desses isótopos ocorrem ao longo da cadeia trófica. Ou seja, um herbívoro que come a planta C3, ele vai ter uma assinatura de carbono igual a de uma planta C3. O herbívoro que come uma planta C4 vai ter uma assinatura de carbono igual a C4. Então, a gente sabendo a assinatura isotópica do herbívoro, a gente vai saber quais são as plantas mais importantes para essa espécie de herbívoro, né? Então, os isótopos de carbono são importantes indicativos das fontes de alimento dos consumidores. Ok? Agora vamos passar para o isótopo de nitrogênio. Enquanto o isótopo de carbono é importante para a gente saber quais os tipos de planta são a base da nossa cadeia alimentar, os isótopos de nitrogênio são interessantes para a gente saber qual é a posição trófica das espécies que a gente está avaliando. Isso porque a concentração do isótopo mais pesado, o nitrogênio 15, aumenta cerca de 3 a 5 partes por mil em cada transferência trófica que acontece. Isso porque o nitrogênio mais leve, o nitrogênio 14, ele tende a ser excretado, tende a ser eliminado na urina. Então, ele vai ficando ao longo da cadeia trófica, vai ficando mais concentrada a quantidade de nitrogênio 15 nos nossos organismos. Então, ele é um bom indicativo do nível trófico ao qual a espécie pertence, né? Então, aqui nós temos as plantas da área, que tem 2 de delta N, né? Então, essas plantas servem de alimento para, por exemplo, um herbívoro como a lebre. Então, a lebre vai ter 3 partes por mil a mais de delta N do que a planta. Então, vai ter aqui 5 delta N, enquanto o predador dele vai ter 8 delta N, 3 partes por mil a mais. Ou seja, quanto maior o valor de delta N, maior o nível trófico da espécie. E essa relação entre os valores de carbono e nitrogênio dos indivíduos de cada espécie podem nos dar indícios de quão largo ou restrito é o nicho trófico da espécie que a gente está trabalhando. Aqui é um estudo de Wilson e colaboradores para 2 espécies de serpentes lá nos Estados Unidos que estão associados a ambientes aquáticos. Então, nós temos a Banded Water Snake e a Black Swamp Snake. A gente vê que nós temos uma variação muito maior. Cada ponto desse aqui é um indivíduo que foi analisado da Banded Water Snake. Então, a composição isotópica de um indivíduo, de outro, assim por diante. E aqui é a mesma coisa da Black Swamp Snake. Um indivíduo, outro.
Então, o que a gente está vendo aqui? Os indivíduos dessa espécie de serpente aqui, eles tendem a diferenciar muito mais entre si na sua composição isotópica de carbono e nitrogênio, principalmente de carbono, né? Então, eles diferenciam muito mais entre si do que a dessa espécie aqui. Essas espécies aqui, os indivíduos tendem a ser muito mais semelhantes entre si na sua composição isotópica. Isso indica que essa espécie aqui tende a se alimentar de muito mais coisas diferentes, muito mais tipos de organismos diferentes do que essa espécie aqui. Então, essa dispersão da nuvem de pontos é um indício de ter um maior, um nicho alimentar mais amplo ou mais restrito. Então, é um tipo de informação que as análises isotópicas nos fornecem. Além da posição trófica e de quais são os produtores primários mais importantes para a alimentação do nosso indivíduo, ele fornece também a amplitude do nicho trófico das espécies que a gente está avaliando. Além disso, a diferença das assinaturas isotópicas entre as espécies que a gente está avaliando, aqui são vários organismos diferentes que foram avaliados de uma mesma poça. Então, nós temos aqui tree frogs, né, que são sapos da família Ilidae, né, pererecas da família Ilidae, espécies da família Ranidae, que são as rãs, cricket frogs são espécies do gênero Pseudacris, que eu não lembro qual família que eles estão, salamandras e vários tipos de girinos. E com isso, a gente consegue ver como as espécies se diferenciam entre si na sua dieta, a partir da análise dessa nuvem de pontos de cada espécie. A gente vê aqui, por exemplo, que as espécies de sapos, né, de rãs, de pererecas, de anuros, elas tendem a se alimentar, elas tendem a estar inseridas em comunidades que têm mais ou menos o mesmo tipo de produtor primário, mas eles se diferenciam em relação à posição trófica. Enquanto os ilídeos tendem a ter em níveis tróficos mais inferiores, os ranídeos eles tendem a ser de níveis tróficos superiores, porque geralmente eles são maiores, então eles conseguem se alimentar de outros predadores, inclusive. Né? Já os girinos, eles tendem a se alimentar de ambiente em uma cadeia trófica que tem um produtor primário diferente aqui. Provavelmente aqui seriam plantas terrestres, né? Que seriam a base dessa cadeia trófica dessa espécie aqui, dessas espécies, enquanto os girinos estavam inseridos num ambiente em que existiriam mais fitoplâncton, né? Que é o que eles se alimentam nessa área. Então, nós temos aqui diferenças entre as espécies em relação ao alimento indicados pelos isótopos. Então, os isótopos estáveis de carbono e nitrogênio permitem a determinação das fontes primárias de alimento para consumidores em teias alimentares aquáticas e terrestres, no caso do ΔC, determinam de maneira contínua o nível trófico dos organismos, no caso do ΔN, e eles ajudam a determinar a amplitude de nicho trófico da espécie, né? Quando a gente tem aquela nuvem de ponto mais distante, mais dispersa ou menos dispersa, e a diferença do nível trófico entre as nossas espécies, quando a gente vê a distância que tem as nuvens de diferentes espécies no nosso gráfico. Então, geralmente é interessante a gente utilizar concomitantemente análise de conteúdo estomacal e de isótopos no nosso trabalho. De conteúdo estomacal, a gente consegue ver o alimento que foi ingerido pelo animal no momento da coleta. Então, assim, geralmente quando a gente para fazer trabalho de conteúdo estomacal, a gente pega, mata o bicho, abre o estômago e vê o que ele se alimentou. Mas a gente só vê o que ele se alimentou horas antes. Já no caso de isótopos, a gente tem pistas dos alimentos consumidos pelo indivíduo em períodos longos. Se a gente pegar, por exemplo, um cabelo um pelo de algum animal,
e a gente pegar, por exemplo, mais perto da base do cabelo, vai ter a composição química do alimento que ele ingeriu há poucos dias. Se a gente pegar a ponta do pelo, aí a gente vai ter um indício do que ele ingeriu meses antes. Então, com isótopos, a gente consegue, dependendo do tecido, ter uma pista do que o animal alimentou ao longo de um tempo enorme. Então, é uma coisa interessante que a gente não consegue com análise de conteúdo estomacal. O conteúdo estomacal é interessante porque a gente vê exatamente o que foi ingerido, né, pelo animal. Mas, geralmente, nem sempre o que é ingerido realmente é digerido. Acontece muito com, por exemplo, com girino. Girino, a gente sempre fala, né, que os sapos têm uma mudança muito grande na ecologia ao longo do desenvolvimento, os girinos são herbívoros e os adultos são sempre carnívoros. Mas o que acontece? A gente não sabe, porque quando a gente analisa o conteúdo do trato digestivo dos girinos, geralmente a gente vê realmente muito material vegetal. Mas a gente não sabe se a gente vê muito material vegetal porque ele se alimentou realmente do material vegetal ou se é porque ele se alimentou de tudo que tinha no fundo da poça e só o que não foi digerido foi o material vegetal, ou seja, na verdade ele é carnívoro, os nutrientes vêm principalmente de material animal, mas a gente só vê o animal vegetal no trato digestivo porque é o que não foi digerido, ou seja, é o que não é importante nutricionalmente para ele. Isso os isótopos conseguem nos falar. Será que o que realmente foi absorvido pelo organismo foi o material vegetal ou o material animal? Os isótopos conseguem nos fornecer esse tipo de informação. Então, cada tipo de metodologia nos fornece informações diferentes que são interessantes, que são complementares. Isso aqui é um trabalho interessante que utilizou isótopos estáveis para avaliar quais são os efeitos da defanação de grandes mamíferos na composição das comunidades de roedores, né? Então, aqui nós temos esse trabalho em específico, ele avaliou qual que é a influência da presença do pecari, né, que é o porco do mato, na composição de pequenos mamíferos e na dieta desses pequenos mamíferos. Então, aqui, nessa parte de baixo, são fragmentos em que existem os pecares, existem os porcos do mato. Que está aqui em verde, e aqui em azul são diferentes espécies de roedores, né? O acódon aqui é o triângulo, Taptomes são losangos, o Euriorismus é um zezinho, né? Então aqui é uma comunidade em que existe o pecari, e aqui é uma comunidade em que o pecari foi extinto, porque o pecari, né, o porco do mato, ele é muito visado para caça. Então, qual que é a consequência da extinção do pecari para comunidades de pequenos mamíferos e para a ecologia desses pequenos mamíferos? Então, a gente vê aqui que quando o pecari está presente, o Euriorismus, que aqui está em Z, ele tem um nicho trófico muito restrito, né? Ele geralmente tem um ΔN baixo, então é um animal herbívoro, mais herbívoro, igual o pecari, né? Enquanto essas espécies aqui, o acódon, o Taptones, eles estão ΔN maior, então eles são mais carnívoros, no caso, insetívoros. Então, quando o pecari está presente, o Euriorismo está aqui, restrito a essa parte aqui do nicho trófico, né, da relação entre carbono e nitrogênio. Quando o pecari é eliminado do ambiente, o Euriorismo, né, o Zzinho aqui, olha como é que ele faz. Ele vem e ocupa, ele tem um aumento do seu nicho trófico. Então ele consegue se estabelecer, se alimentar de coisas que antes ele não conseguia se alimentar por causa da presença do pecari. Então o pecari excluía o Euriorismo dessa parte do nicho eutrófico aqui. Então existe um aumento na diversidade trófica do Euriorismus. Isso é engraçado, aqui não está mostrando nesse gráfico em específico, mas esse aumento na amplitude trófica do Euriorismus faz com que outras espécies de roedores
mais herbívoros sejam excluídas do ambiente. Ou seja, houve uma extinção do pecari, e isso fez com que o eliorismo, que antes estava lá sendo excluído competitivamente pelo pecari, aumentasse a sua distribuição no ambiente e eliminasse outros roedores herbívoros. Isso é bastante interessante e é uma história que os isótopos estáveis ajudaram a contar, né? Então é um trabalho, é um tipo de análise bastante interessante que fornecem pistas muito interessantes sobre a ecologia trófica das espécies que a gente está estudando. Então, essa foi a aula de hoje. A gente falou um pouquinho sobre as teias tróficas, que foi cunhada por Elton, né? Que está ligada muito à ecologia de comunidades e à transferência de matéria e energia entre diferentes espécies. O conceito de nicho trófico, que foi cunhado por Lindemann, né? O conceito de pirâmides tróficas, principalmente pirâmides de energia, né, que mostram como é que em cada nível trófico a gente vai perdendo uma quantidade muito grande de energia, e isso limita a quantidade de níveis tróficos que uma comunidade pode ter. Falamos um pouquinho sobre os mecanismos tróficos que podem controlar quais espécies estão presentes no nosso ambiente, né, que é o mecanismo bottom-up, em que a composição e a quantidade dos produtores controlam quem está nos níveis tróficos superiores. E nós temos também o controle top-down, em que predadores de topo controlam quais espécies estão nos níveis inferiores. Falamos um pouquinho sobre o conceito de elementos químicos limitantes, como diferenças na composição química dos produtores levam a diferenças na composição dos consumidores. Falamos um pouco de ecologia estequiométrica, né, estequiometria ecológica, sobre desequilíbrio estequiométrico, como é o caso da Daphnia, e falamos um pouco da metodologia de isótopos estáveis para ajudar a gente a entender um pouco sobre as relações tróficas entre as espécies. É isso, gente. Muito obrigado. Até sexta-feira.